esse pela Recopa, o Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana, contra o Palmeiras, campeão da Libertadores. Ele sentiu o tornozelo e está fora do jogo de ida. Rafael Rezende, vai fazer falta, menino? Com certeza. Dá para dizer que o Gabriel Menino, não só por convocação para a seleção, pelo nível de atuação, né, dos 3 jogadores de meio campo que o Palmeiras, enfim, né, projetou na última temporada, ele é o que está num estágio acima, né? Imagino até em termos de visibilidade para uma transferência, talvez nem permaneça muito tempo, já se especula bastante, né, essa questão de alçar outros voos, de ter proposta de time grande para dar continuidade à carreira. Eu acho que ele faz falta sim, um jogador versátil, atua por dentro, pode ser um primeiro no meio campo, por mais que o Danilo também faça muito bem a função, pode jogar fechando o corredor no lado direito, jogos pela lateral, foi até convocado assim para a seleção brasileira. Eu acho não dá para falar em surpresa, né? Um jogador que vem construindo a sua trajetória desde a base, mas uma afirmação muito legal, né? Num período muito curto. Cada jogador tem o seu tempo de maturação, encara a transição base profissional de uma forma. Acho que o contexto do Palmeiras auxilia, como do Flamengo também, quando a gente fala das duas bases que rivalizam hoje com trabalhos muito bons no Brasil, mas fazer essa transição nesse contexto, com uma equipe estabilizada, financeiramente bem, com jogadores de renome para trazer essa referência que o Ricardinho citou quando falou de Hugo e Diego Alves. Acho que o Palmeiras também tem tudo isso para os jogadores da base vivenciarem. E por um bom tempo tinha o elenco inchado demais e não abria brecha para essa afirmação. E esse último ano foi muito bom, uma mudança mesmo de planejamento do clube, e só poderia dar frutos, enfim, só poderia dar boas notícias ao torcedor e ao clube, porque a base trabalha muito bem também, e com esse espaço os jogadores já conseguiram se afirmar logo num primeiro ano, né, de oportunidade no profissional. Não, e era até estranho, né, porque o Palmeiras contratava e a base ganhava tudo. Um monte de jogador aparecendo e não tinha espaço, como o Rafa disse aí, no time principal, e agora o Palmeiras está encontrando esse equilíbrio. Ô Ricardinho, apenas hoje, depois de semanas aí de descanso e talvez do time que mais merecia descanso nessa loucura de calendário com pandemia, porque reta final de Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, o Palmeiras está voltando, quer dizer, voltou a treinar hoje pela primeira vez na temporada 21, o Abel Ferreira pôde comandar o seu elenco quase completo. Foi uma temporada pesada, mas vitoriosa, né, para o Palmeiras. E é lógico que o descanso ele faz parte e é preciso em determinado momento. Eu acho que o planejamento do Palmeiras foi correto, né? Não só para o treinador, para o Abel, mas houve um planejamento de num primeiro momento deixar alguns jogadores de folga, e aí o time continuou jogando, início do Paulista, e aí veio uma segunda etapa de outros jogadores, e agora a tendência é que, com o retorno do Abel, que todos os jogadores estejam descansados e com um elenco completo, aí, como a gente está vendo, né, pela primeira vez, depois das folgas, o Palmeiras possa começar a trabalhar para essa temporada 21 com todo o elenco. É um elenco forte, né? Um elenco forte porque na última temporada ganhou Paulista, ganhou Libertadores, né? Ganhou Copa do Brasil, e a tendência é ser forte também nessa temporada, né? Acho que o Abel tem alguns desafios em relação ao elenco do Palmeiras. O principal deles é o que aconteceu com o Flamengo, depois que o Flamengo ganhou também em 19, né? É manter a chama acesa, é manter a fome de conquista. Isso parece uma situação simples. A gente sempre tá aqui, pra tudo que você imaginar. Mas quando um time é muito vencedor, como foi o Palmeiras na última temporada, de 3 conquistas importantes, na temporada seguinte o maior desafio não são só os adversários, é também o desafio interno, de você continuar tendo ou motivando seus jogadores, para que eles continuem tendo fome de conquistas. Parece simples, mas não é não. E os jogadores têm esse desafio também.
né, de poder superar a campanha do ano anterior, que também não vai ser simples, porque vai ser um time, o Palmeiras, a ser batido pelas conquistas do ano passado, né? E esses jogadores vão ter que estar melhor preparados ainda mentalmente, fisicamente, tecnicamente, taticamente, para que possa repetir ou possa pelo menos disputar as competições, porque conforme você ganha o campeonato, a tua responsabilidade aumenta. Então esse é o grande desafio, além dos adversários, esse é o grande desafio do Palmeiras nessa temporada, que com o elenco reunido, a partir de hoje, começa a ser montado pelo Abel. E o futebol é um gerador de histórias, né? Porque, por exemplo, o Palmeiras, uma base fortíssima, já com grandes jogadores no elenco, continuou monitorando o mercado e foi lá no Juventude, pegou um rapaz chamado Breno Lopes, que talvez tenha sido o maior nome do Palmeiras na temporada passada com aquele gol contra a equipe do Santos, hein, Rafa? Futebol tem muita história bonita para contar, né? Ah, sim, sempre abre espaço para essas histórias e passa também por essa observação constante, né? Não é porque a sua base é forte, não é porque o grupo está montado que você não possa identificar uma lacuna, uma oportunidade e dê essa oportunidade, né? E busque essa prospecção para trazer um jogador que pode ser tão relevante num momento decisivo na temporada. A história é impressionante, né? Uma pena, inclusive, ele chegou tão tarde dentro da temporada que nem pôde ser inscrito no Mundial de Clubes, que foi logo depois, né? A lista já tinha que ser com jogadores de uma janela anterior à da chegada do Breno Lopes. Mas o Palmeiras só pisou na disputa do Mundial pela presença dele em campo na reta final do jogo contra o Santos, na final da Libertadores. O espaço está sempre disponível, né? Tanto para a história de jogadores que buscam essa afirmação base profissional, como para uma reafirmação de jogadores de renome, de destaque, e o Ricardinho vivenciou isso inúmeras vezes dentro da carreira dele, né? Exatamente porque passa por esse anseio que ele citou, que é um baita desafio. Como é que você consegue projetar um Palmeiras superior ao do último ano, né? Tudo bem que tem até mais disputas pela frente, já que tem a Supercopa, já que tem a Recopa, mas tendo vencido o Paulista, tendo vencido os 2 mata-matas, né? Copa do Brasil e Libertadores, e ficado em 7º no Brasileiro, ter resultados, não estou falando de evolução de trabalho, né? Evolução de desempenho, mas ter resultados melhores nessa temporada é muito improvável, né? E trabalhar contra isso é um baita desafio. A acomodação é um risco que bate na porta de uma equipe tão vitoriosa. Olha, hoje é aniversário, rapaz, de um dos grandes ídolos do Palmeiras. Hoje o animal Edmundo está completando 50 anos. Ídolo do Palmeiras e ídolo do Vasco. Vamos de polêmica. Hoje eu botei lá no meu Twitter que o Edmundo foi o melhor jogador do mundo em 97. É claro que uma galera deu aquela xingada básica. Galera do Vasco e a do Palmeiras. Essa galera concordou, mas foi polêmica. Parabéns, Edmundo! 50. Você jogou com o Edmundo? Jogou contra aquela final do Mundial, né, Ricardinho? Lá no Maracanã. Várias vezes joguei contra, assim, e não era fácil jogar contra ele, porque o Edmundo era um craque. Ele era daqueles jogadores que podiam decidir o jogo a qualquer momento, né? Ele tinha essa capacidade individual, técnica, de resolver uma partida, e fez isso várias vezes, tanto pelo Vasco quanto pelo Palmeiras. Era um jogador muito acima da média. Na minha concepção, eu coloco como craque, como um atacante que fazia diferença realmente, preocupado os adversários. Parabéns pro Edmundo. Ô, Rafa, foi muita polêmica que eu gerei hoje? Edmundo melhor de 97? Ele jogou muita bola em 97. Foi. Eu acho que o peso aí, e eu concordo com você, se dá um peso muito maior, claro, aos jogadores que atuam no mercado europeu, desde sempre, né, dentro dessa votação. Mas a questão é que quem ganhou foi o Ronaldo, né? Foi o fenômeno. Foi o bicampeonato dele, 96, 97. Então eu acho difícil cravar o Edmundo, mas ele jogou demais. É indiscutível que ele fez uma temporada espetacular e merecia a lembrança, né? Para ser votado, para participar, chegar próximo. E isso não aconteceu. Então eu acho que cabe lembrar sempre do nome dele e dar essa catucada no que é um eurocentrismo nesse tipo de votação de melhor do mundo. Mas eu não sei se eu conseguiria tirar do fenômeno, não, porque o cara
Enjoado demais. É que a gente tem a lembrança de vitória em 2002, mas de um certo de fracasso, bem ou mal, pela derrota para a França, pela questão pré-final em 98. Mas o Ronaldo daquele ciclo, pré-Copa de 98, tá doido, porque o cara fazia chover, né? O que importa é que é nosso, né? Eu não consigo afirmar que o Edmundo merecia, mas eu acho que ele merecia a lembrança, né? E nem isso aconteceu, e acho que é um erro, sim. Tem mais um, né, Dandan? Não sei se você vai falar agora, se a gente ia falar no programa. E quando o cara é conhecido mesmo, ele aparece em outras fontes, né? Sabe que a minha Alex aqui, a gente grava, né? Você grava aí no intervalo o GE.globo com as notícias. A Alex hoje ficou o dia inteiro me lembrando aqui que é aniversário do Grafa também. Aniversário do Grafite? E aí merece também. Malandro, dia de craque. Ele tava com a gente. Então merece aqui o nosso abraço também. Ganhou de presente da esposa um estúdio novo lá, todo organizado para participar aqui do Troca. Merece nosso abraço também, parceiro demais. Abração pro Grafite. Ah, eu vi esse estúdio, rapaz. Ficou bonito o estúdio do Grafite, hein? Invejei, hein, Grafite? Abraço, Grafa. Tava aqui com a gente ontem. Parabéns, hein? Parabéns pro nosso Grafite, hein? Uma pena Um que não pode abração pra ele. aglomerar, né, rapaz? Lá dar um abraço.